Oi, gente, tudo bem? Vocês estão bem? Hoje a gente vai ver na nossa aula de Química, nós vamos adentrar um campo maravilhoso que é o campo da isomeria, tá? Nós vamos ver a partir da isomeria três formas de compararmos os compostos químicos, né? Da nomenclatura, de toda a sua parte, digamos, da química orgânica, também das suas estruturas e todo o seu compostos e suas diferenças e suas partes iguais, tá bom? Vamos começar falando sobre o que é a isomeria. Primeiro, para a gente entender a isomeria, a gente tem que saber o que são isômeros, na verdade, né? Digamos, a definição mais correta que se fala é que os isômeros são compostos que têm, por igualdade, a sua fórmula molecular. Quer dizer, todos vão ter a mesma quantidade de átomos. Nós vamos comparar dois, tá? E tanto o da minha mão direita como o da minha mão esquerda vão ter a mesma fórmula molecular. O mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios, o mesmo número de oxigênios, de nitrogênios, de enxofre. Eu vou ter que contar e vou ver se eles têm a mesma quantidade, tá? Se os dois tiverem a mesma quantidade, eles podem entrar dentro da isomeria, tá bom? Então vamos agora, o que é diferente em isômeros? O que nós temos, os compostos são diferenciados? As ligações, por exemplo, a questão das ligações, um pode ter ligação só simples, o outro pode ter ligação dupla. Mas os dois têm a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio. Então, a mesma fórmula molecular. Preste atenção. E também a natureza e o arranjo. Alguns podem ser cadeia aberta e o outro pode ser uma cadeia cíclica. O arranjo da molécula pode ser diferente, mas a fórmula molecular, a mesma quantidade de átomos são iguais. Tá bom? Entendido isso? Vamos agora seguir. Eu fiz um organograma aqui para poder a gente entender. A isomeria, ela se divide em duas partes. Na verdade, a gente considera como três, mas é duas porque uma é a plana ou constitucional. Algumas provas, alguns livros vêm falando que isomeria constitucional, tá? Outras vêm falando isomeria plana. Eu gosto mais de utilizar a isomeria plana, tá? E aí essa isomeria plana, ela se subdivide em 5 tipos. A isomeria de função, a isomeria de cadeia, de posição, a metameria e a tautomeria. Não vou explicar agora porque a gente vai já conhecer uma por uma dessa primeira isomeria, a isomeria plana, tá bom? A outra isomeria diferenciada é a espacial, também chamada estereoisomeria. Essa é bastante cobrada em provas, o Enem já trouxe, vestibulares famosos de todo o Brasil já trouxeram esse tipo de isomeria, tá bom? Então ela vai se subdividir em duas, por isso que eu falo assim, três, porque eu considero essa e essas duas como sendo as três isomerias, tá? A isomeria, nós vamos ver a configuracional. O que é isso? A configuracional, ela vai se subdividir em geométrica e óptica. Nós vamos trabalhar com tanto a parte geométrica como a parte óptica, né, de visão desses isômeros, tá bom? Então, e também a conformacional. Nesse caso, no ensino médio, a gente não aprofunda bastante a parte conformacional, mas a isomeria plana ou constitucional e a geométrica e a óptica são as três que a gente utiliza mais e a gente aprofunda mais para o ensino médio. Bom, nós vamos agora começar com a isomeria plana, né? E aí vamos adentrar no primeiro tópico, que é a isomeria de função, certo? A primeira classificação, nós temos isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, metameria e tautomeria. Essas sim, nós vamos trabalhar hoje. Vou começar com a isomeria de função. Lembrando que para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular. Nós vamos contar os átomos, tá? Tem que ter igual. Só que na de função, quem vai ser diferente é a função. Vamos ver um exemplo.
Nesse primeiro exemplo aqui, quando eu conto, eu tenho 3 carbonos, eu tenho 5, 7, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. A mesma quantidade de átomos eu também tenho nessa molécula. Então eu tenho a mesma fórmula molecular, eles são isômeros? São. Mas aí de que tipo? Quando eu olho, eu observo que o que mudou foi a função. Aqui era um álcool e já nesse segundo é um éter. Então, eles têm a mesma fórmula molecular, mas a função diferente. Um é um álcool e o outro é o éter. Já nesse segundo exemplo aqui desse par, né, sempre trabalhamos em par, nesse segundo par eu observo o seguinte, tem 1, 2, 3 carbono, 2 oxigênio e 6 hidrogênios. A mesma quantidade eu encontro com o composto abaixo. Mas quando eu presto atenção, eu tenho a função ácido carboxílico em cima e embaixo eu tenho uma acetona. Também nós temos aí 2 tipos de função. Então, gente, não tem o que discutir. Isômero de função possui a mesma fórmula molecular, mas funções diferentes, tá? Nós vamos agora para a segunda isomeria plana, que é a isomeria de cadeia. O nome já está dizendo tudo, tá? Primeiro eu pego esse primeiro par aqui, ó. Né? Se você observar em cima, eu tenho um que tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. A mesma quantidade no segundo de baixo. 4 carbonos e 10 hidrogênios. São isômeros? São. Mas de que tipo? Se eu observar, esse aqui é uma cadeia aberta e o de baixo é uma cadeia ramificada. Pode ser cíclica também. Cuidado nisso. Vamos ver no exemplo embaixo. Olha esse exemplo. Eu tenho 4 carbono, 8 hidrogênio. 4 carbono, 8 hidrogênio. São isômeros? São. De que tipo? Cadeia fechada, cadeia aberta. Cuidado com esses trocas de misturas de cadeia, porque você às vezes pode confundir de que tipo é essa isomeria plana. Nós estamos trabalhando em isomeria plana ou constitucional, tá bom? A primeira tipo de isomeria. A próxima isomeria é a isomeria de posição. Nós vamos observar o que é que essa isomeria nos traz. Logicamente, para ser isômero, os 2 compostos têm que ter a mesma fórmula molecular, mas também a mesma função. Isso quer dizer, eles têm que ser ou hidrocarbonetos, 2, ou álcoois, ou cetonas, ou ésteres. Então, eles têm que ser a mesma função também, tá? E aí, o que vai diferenciar? A posição do grupo funcional. Também da ramificação ou da ligação dupla. Nós estamos no exemplo aqui, ó, o grupo funcional. Aqui é um álcool, tá? Se eu contar, eu vou contar o mesmo número, a mesma fórmula molecular desse está igual a esse, tá? 3 carbonos, a mesma quantidade de hidrogênio e de oxigênio. Só que eu observo que a hidroxila, que é o álcool, que caracteriza a função álcool, desta vez está mudando de lugar. Tá? Ela mudou a posição. Cuidado, a mesma tem que ter a mesma fórmula molecular, mas também a mesma função. Muita gente às vezes confunde isso, tá bom? E aí nós temos agora a ramificação. Gente, a ramificação também pode mudar. Nesse caso ela está no carbono 2, aqui ela passou para o carbono 3. Ela mudou a posição da metil, nesse caso. Por último, ele fala da insaturação, que é a ligação dupla ou tripla. Ela pode estar aqui, ó, entre os 2 carbonos 2 e 3, depois ela ficou aqui no carbono entre 1 e 2, tá? Então, nesse caso, a de posição, quem vai mudar ou é o grupo funcional muda de posição, ou a ramificação muda de posição, ou a insaturação, que são ligações duplas ou triplas. A próxima é a isomeria de compensação, também mais conhecida como metameria. E aí o que traz a mesma fórmula molecular, a mesma função, eles têm que ter a mesma função, só que agora a posição do heteroátomo. Vocês estão lembrados do que é heteroátomo? Heteroátomo eu gosto de chamar como aquela vizinha fofoqueira. Aquele oxigênio, aquele nitrogênio, aquele enxofre,
que fica entre 2 carbonos. É igual uma vizinha fofoqueira, que você não pode estar conversando com seu colega na calçada que ela fica escutando e às vezes ainda se mete no meio da conversa de vocês dois. Pronto, é o heteroátomo, a vizinha fofoqueira. Nesse caso aqui a gente está utilizando o oxigênio e o nitrogênio como heteroátomo. Se você observar, entre esse par aqui, ó, nós estamos trabalhando com esse primeiro par. Nesse primeiro par, eu observo, ó, é um éter, a mesma função, como diz. Se eu contar os átomos, vai dar a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, tá? E aí eu observo que quem mudou de lugar foi o heteroátomo, a vizinha fofoqueira, ó, que está entre 2 carbonos. Então, é isomeria metameria, ou isomeria de compensação. Outro par também analisado é que contém, aqui no caso, uma amina, né? E aí, ó, se você observar, a amina mudou de posição. Então, cuidado para não confundir com isomeria de posição. Cuidado. O que vai acontecer aqui, nós temos que trabalhar com heteroátomo. A de posição é grupo funcional, ramificação e ligações insaturadas, tá bom? Tem essa diferença. Então, nesse caso aqui, nós trabalhamos com os heteroátomos, que são as chamadas vizinhas fofoqueiras. Bom, galera, nós vamos agora para a última isomeria plana ou constitucional, assim como vocês queiram preferir chamar. A isomeria dinâmica, mas ela é mais conhecida como tautomeria. Tauto, sempre dinâmica, vocês vão imaginar um movimento, tá? Um certo tipo de movimento. E tauto também vocês vão relacionar a movimento. Tautomeria, um movimento, um salto, na verdade. Tudo bem? Memorizem isso que vocês nunca vão esquecer. A tautomeria, ela é um pouco, digamos assim, mais minuciosa, a isomeria mais minuciosa, porque ela acontece geralmente com acetona e com aldeído. Eles, tanto a acetona se transforma no enol, vocês estão lembrados do que é o enol, né, gente? O enol, aquele que é um álcool que tem uma ligação dupla no seu carbono que tem a hidroxila, o OH, tá bom? É o enol. Então, sempre a acetona se transforma no enol e o enol se transforma na acetona. Isso é um ciclo, um se transformando no outro. A mesma coisa acontece também com o aldeído. O aldeído se transforma no enol e automaticamente o enol se transforma no aldeído. É como se ao mesmo tempo fossem várias moléculas se transformando acetona em enol, enol em cetona, cetona em enol, enol e cetona. Entenderam aí? Então vamos agora. Primeiro, eu tenho que entender o seguinte. Nós temos aqui, né, uma cetona, onde esse oxigênio que tem a dupla, ele vai se relacionar com esse hidrogêniozinho aqui, ó, não sei se dá para ver que ele está diferenciado de azul. E aí esse hidrogênio, ó, ele vai saltar para se ligar com os elétrons. O par de elétrons que tem aqui, ó, do hidrogênio. Ele vai dar um salto, por isso que chama-se tauto. Dinâmica, movimento, salto, ele vai saltar, tudo bem? E aí, automaticamente, quando ele deixa essa ligação, o carbono recolhe o seu elétron, tá? Que estava fazendo ligação com o hidrogênio, e automaticamente, para o oxigênio pegar o hidrogênio, ele tem que soltar uma dessas duas ligações com o carbono, que no caso é uma ligação pi, tá? Que é mais fácil de quebrar do que a sigma. Então ele vai soltar também, ó, ele vai quebrar essa ligação aqui com o carbono, e esse carbono quebra a ligação com o hidrogênio. Automaticamente esse oxigênio pega o hidrogênio, e sabe o que acontece? Esses dois elétrons aqui, ó, que estão dos dois carbonos, eles vão se ligar, fazendo essa ligação dupla. Antes era uma cetona, agora virou um enol. O nome desse processo é cetoenólica, cetoenólico, é um processo cetoenólico. A mesma coisa acontece com o aldeído, preste atenção.
O hidrogênio vai saltar para o oxigênio, olha aqui o aldeído, tá? E aí o que acontece? Quebra-se essa ligação com essa daqui, os dois elétrons que sobram vão se ligar, formar a ligação dupla. E o oxigênio vai pegar aí o hidrogênio. Então aqui antes era um aldeído, desculpa, agora virou um enol, tá? E aí se dá o nome de aldeenol, tá? Um processo aldeenol. Então, gente, mais ou menos a tautomeria acontece com esses dois componentes, a cetona e o aldeído, tá? E é vice-versa. Esse processo, essa reação, ó, tanto acontece essa transformação cetona em enol, como também o enol se transforma na cetona. Isso é um processo automático. A molécula vai fazendo isso automaticamente e, digamos que como se fosse ao mesmo tempo, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, gente, a gente encerra aqui, tá? Foi a última isomeria constitucional, ou isomeria plana, assim como eu gosto de chamar. Espero ter ajudado vocês. São questões que podem cair em vestibulares desses isômeros, né? E aí vocês já vão saber diferenciar. Tenho certeza que vocês vão acertar essa questão. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.